Afinal de contas, é difícil ler a Odisseia? É difícil ler Moby Dick ou Casa Grande sem Zala? Pois é, pessoal, essas foram algumas perguntas que surgiram aí para mim essa semana nas caixinhas, tanto do Instagram quanto algum pessoal comentou aqui comigo no YouTube. E eu achei curioso isso, né, essa questão da dificuldade da leitura dos clássicos. Acho que surgiu muito até um meme por conta do filme do Christopher Nolan, que eu ainda não assisti. E aí o pessoal foi pegar o livro para ler, a Odisseia, e falou assim, gente, pelo amor de Deus, como é que lê isso aqui, né? O pessoal pegou às vezes uma tradução muito rebuscada, muito arcaica até, se podemos falar usar essa expressão. E aí eu fiquei pensando, falei, pô, como que eu vou responder isso, né? Eu respondi em particular para as pessoas, mas queria compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que é um tema muito interessante. A primeira coisa que eu vou falar é assim, eu acho que todo livro tem o seu grau de dificuldade, e cabe a nós, como leitores, aceitarmos que os livros são difíceis e que a gente vai ter que se esforçar para ler. E eu digo isso que todo livro, porque cada pessoa, cada indivíduo é diferente, e cada um tem uma formação cultural diferente. Então você pode pegar um livro como por exemplo, Carrie, do Stephen King, que é um livro simples, que você lê numa tarde, né, se você tem já o hábito da leitura, e dá para uma pessoa ler que não gosta de ler, que nunca leu, que não cultivou o hábito da leitura, ela vai ter dificuldades para ler o Carrie, ou qualquer outro tipo de livro que vocês possam pensar que sejam mais simples. O grau de dificuldade de um livro depende muito da sua formação cultural, dos seus hábitos de leitura. E aí tem os clássicos. Os clássicos, muito provavelmente vão ser mais complexos sim para a gente ler. E por questões que vão desde o vocabulário até os temas tratados, até o modo de se expressar daqueles escritores de outros tempos, né, por assim dizer. Então isso é muito interessante, que você realmente vai entrar num universo que não é o seu convencional, que não é o seu do dia a dia. E para mim esse é um dos grandes fascínios da literatura e da grande literatura. Ela justamente te tirar do seu lugar comum, de tirar da sua zona de conforto e fazer você se deparar com uma inteligência maior que a sua. Eu gosto de falar muito disso, né? E aí quando você vai conversar, né, e ler um livro, essa troca, essa conversa, eu acho fascinante você pegar um autor que seja claramente muito mais inteligente do que você, e você tem que se esforçar para ler aquilo. Eu sempre defendo também que, inicialmente, o ideal é você tentar ler o livro sem muito suporte, né? Sem muita literatura de apoio, tudo. Lê o livro se esforçando para ler pela primeira vez, com o que você conhece de literatura, com o que você conhece de vocabulário, com o que você conhece daquele tema, e buscar a sua relação com aquilo, para depois você buscar uma literatura de apoio. Então eu acho que, por mais que eu sempre indique uma literatura de apoio quando me pedem, eu acho que inicialmente esse trato inicial com o autor, com o livro, com o Moby Dick, por exemplo, deve ser direto. Vai lá e lê o livro, né? Você vai ter dificuldade? Lógico que você vai ter dificuldade. Pô, Moby Dick é um livro-ensaio, é um livro meta-histórico, é um meta-romance, é um romance absoluto, o que você quiser dizer. O Melville colocou tudo o que ele sabia, o que ele não sabia. Cara, é fascinante. E, assim, é lógico que um livro desse porte, você vai encontrar uma dificuldade inicial, você vai encontrar pô, como que eu entro aqui, como que eu vou... E às vezes também você pode simplesmente olhar e falar assim, cara, você não tem maturidade intelectual, você não tem foco, você não tem objetivo, né, objetividade para simplesmente continuar a leitura. E o mais importante, talvez você não tenha a paciência. E paciência é algo fundamental quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai ler um clássico. Isso daí é uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas acham que hoje em dia, principalmente, né, por conta da velocidade do mundo contemporâneo, né, do como a gente absorve informação o tempo inteiro, por conta das redes sociais, da vida digital, tudo é rápido, tudo tem que ser consumido rápido, tudo tem que passar. Você tem que ler um livro hoje para ler outro amanhã, e ver um filme hoje, e outro filme amanhã, e outro filme amanhã, e séries, e entrar tudo nessa sequência completamente alucinada, de hiperinformação, né, de hiperestímulos. E aí você esquece que a literatura, justamente, ela não é assim que você deve ler. Você deve ler com paciência, com calma, no seu tempo. Então, assim, eu já dei o exemplo aqui, acho que em algum momento, né, algum desses vídeos recentes, que quando eu fui pegar o Dr. Fausto, do Thomas Mann, para ler, cara, eu tive uma dificuldade inicial muito grande com o livro, assim, muito grande. E eu tava num momento que eu tava lendo muita coisa, e aí eu olhei e falei, cara, eu não vou conseguir ler isso daqui num ritmo mínimo que seja, assim, de, pô, sei lá, 2, 3 meses, vai. Cara, eu levei 1 ano e 2 meses para ler, 1 ano e tanto para ler o Dr. Fausto, porque eu cheguei a relação com ele ali do tipo, cara, eu sei, eu sou muito burro, eu preciso me educar, preciso ler com calma para compreender.
Então eu fui lendo, e levei um ano e tanto para ler, cara. E foi ótimo, porque me trouxe, assim, insight, por assim dizer, de que, cara, as pessoas precisam descobrir esse tempo para leitura. Então, quando você pega, por exemplo, como eu falei aqui, pega uma Odisseia, pô, lógico que você vai ter uma dificuldade. Você está falando até, né, esses dias eu estava vendo um post lá do professor Frederico Lourenço, um dos maiores tradutores de Homero vivos, que está aí, que vocês podem ir lá nas páginas dele do Instagram e aprender bastante coisa. Ele estava falando que mesmo para quem estuda grego, para quem estuda grego antigo, tudo, quando você vai ler a Odisseia no original, é difícil, é complexo, é uma coisa que pô, o cara tem que se esforçar para ler. Então, por que, que a gente vai achar que vai ser fácil? Né? Por que, que a gente quer ler uma versão resumida, ou condensada, ou facilitada? Não, eu acho que o interessante é justamente você buscar entender o texto pelo texto. E aí, no caso da Odisseia é interessante, porque eu acho que eu já comentei aqui, se eu não comentei aqui foi no Instagram, tá, pessoal? Hoje em dia no Brasil você tem algumas traduções da Odisseia, então você pode escolher a sua, buscar aquela que você tem maior afinidade, aquela que você acha mais interessante. Tem até diversos preços, então você não precisa gastar uma fortuna, mas enfim, eu tô com essa daqui, que é a tradução do Leonardo Antunes, que é uma tradução que eu quero muito ler, eu não li essa tradução ainda, mas enfim, vou deixar ela de canto aqui para ler. Mesma coisa que eu comentei do Gilberto Freire, né? Até falar isso também é interessante quando a gente pensa em textos, né? Eu falei que basicamente só de romances clássicos, né? Histórias clássicas como o Odisseia ou Moby Dick, tá aqui. Mas isso também vale muito para literatura, ou para literatura não, para textos de filosofia, de sociologia, política, que quando a gente vai se deparar para ler, você também tem uma dificuldade, às vezes por quê? Às vezes porque o próprio autor, isso acontece muito na filosofia antiga, né? Mas não só na antiga, na filosofia, muitas vezes o autor, né, aqueles textos que a gente está lendo, os livros que a gente está lendo, a gente está vendo ali o autor se debruçando sobre temas, sobre definições, sobre assuntos que ele mesmo ainda está refinando, que ele mesmo ainda está buscando uma solução. Então você começa a ler e você percebe que pô, a dificuldade não é só sua, o autor também está ali lutando com aquelas ideias, com aqueles conceitos. Então quando você pega, por exemplo, Gilberto Freire, um Casa Grande Senzala, que é um estudo inovador da cultura brasileira para a época, né, 1930, é óbvio que tem coisas ali que vão soar meio estranhas. Você vai falar assim, pô, o que é isso? Do que ele está falando? A própria linguagem do próprio Gilberto Freire, que é uma mistura de uma linguagem tanto científica quanto muito coloquial e muito regionalista, às vezes. E aí você percebe que ele está inventando, de certa forma, um tema, um assunto, né? Ele está inventando, assim, inventando uma ciência praticamente aqui. Então é muito interessante que você também, quando vai ler esses textos, como eu falei, de filosofia, política, sociologia, até economia, o que quer que seja, você precisa entender que o autor também está no embate com aquele texto. Aquele texto não está, muitas vezes, pronto. Aqueles temas ali estão sendo discutidos de uma forma muito viva, e isso é interessante também. Então, não se sinta tão intimidado assim quando você for ler um autor clássico. Entenda que tanto você quanto ele estão tentando compreender aquele tema. No caso desses temas mais de filosofia, ciências políticas, tudo, é muito interessante você também ir atrás de umas edições que venham com comentários bem feitos, porque aí eu acho que ajuda bastante e é interessante para a definição dos conceitos e tal, então eu acho que vale a pena prestar um pouco de atenção nisso. Então é isso aí, pessoal, são esses assuntos que eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês, motivado pelas questões de vocês. E aí, vocês têm dificuldades na leitura dos clássicos ou dos contemporâneos também? Tem muito autor contemporâneo que é complicadinho para ler, hein, gente? Vamos considerar. Já tentaram ler o William Faulkner, né? Bom, difícil, viu, bicho? Difícil, não é tão fácil assim não. Vai pegar o Sonho e a Fúria lá. Vai penar, vai penar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo papo, pela conversa. Deixem seus comentários, deixem suas curtidas e vamos fazer esse canal crescer.